As Relações Perigosas, de Chordel Delaclos. As Relações Perigosas, do Chordel Delaclos, escritor francês, foi publicado pela primeira vez em 1782, na França, e é um romance epistolar, um romance construído através de cartas. Dos seus personagens principais são o Visconde de Valmont e a Marquesa de Merteuil, onde esses dois personagens vão trocando cartas, não apenas eles, mas eles são os que mais trocam cartas que a gente acompanha ao longo do livro, nos quais eles vão tecendo uma espécie de teia, de uma forma bastante maquiavélica, onde eles tramam traições, seduções, calúnias e vão envolvendo todos os outros personagens do livro. As Relações Perigosas, ele tem uma inspiração em duas outras obras, que infelizmente eu não tenho aqui, porque eu não possuo as obras, não tem nem na biblioteca, e eu não sei se existem traduções brasileiras, que também são romances epistolares, um francês e um inglês. O francês é A Nova Heloísa, do Jean-Jacques Rousseau, o filósofo, e o inglês é do Samuel Richardson, Clarissa, que é várias vezes mencionado ao longo de As Relações Perigosas. Eu senti falta dessas duas obras porque elas dialogam com As Relações Perigosas. Nessa edição aqui que eu li, embora não seja a melhor tradução, pelo menos o que eu estive comparando, eu fiquei mais satisfeita com essa que eu peguei na biblioteca, que aí eu fui comparando, que é do Carlos Drummond de Andrade, porque essa aqui, embora tenha muita coisa boa, ela tem umas duas ou três passagens que eu achei fraseado assim mais modernizado, e aí eu fui comparar as passagens que me incomodaram nessa versão do Carlos Drummond de Andrade, gostei mais dessa aqui. Mas essa edição tem umas coisas muito boas, porque ela tem uma série de notas no final, que são úteis e que mostram esses momentos de intertextualidade da obra do Laclos com a Nova Heloísa do Jean-Jacques Rousseau e com Clarissa do Richardson. Mas, a propósito da história, ao longo das cartas, a gente tem o Valmont e a Merteuil trocando ideias sobre personagens que eles desejam prejudicar. No caso da Marquesa, ela deseja se vingar do Conde de Gercourt, e aí ela tem um plano que ela logo elabora, apresenta, né, assim esboçado na primeira carta que o romance mostra dela para o Visconde. E o Visconde também tem os seus próprios planos, porque ele traçou para ele mesmo a meta de seduzir uma mulher casada que é tida como uma mulher muito virtuosa, que é a presidenta Tourvel. E aí os dois mesclam os seus planos e ao longo das cartas a gente vê como é que eles vão aprimorando, né, a sua teia, a forma como eles vão, através de dissimulação, através de hipocrisia, através de muita falsidade e de muita astúcia, vão envolvendo os outros personagens, atraindo para o convívio deles, se fingindo de amigos desses outros personagens, e aí eles encontram as fraquezas, os pontos fracos dessas pessoas, né? Seja porque são inexperientes, em alguns casos são muito jovens, seja porque pelo fato de serem inexperientes são mais impressionáveis, seja porque alguns deles têm muito boa fé, né? São aquelas pessoas que sempre preferem pensar o melhor dos outros e acabam se arriscando demais. De qualquer forma, eles vão encontrando em que pontos das pessoas eles podem atacar, eles podem lançar a sua rede, e aí a gente acompanha ao longo dessas cartas o modo como eles conquistam personagens, atraem para o meio deles e vão seduzindo, corrompendo e, por fim, levando à destruição vários deles. Enquanto eu estava lendo As Relações Perigosas, eu tive várias etapas de sentimentos a propósito do livro. E várias impressões, né? O que me chamou mais atenção nesse ou naquele momento. Logo que eu comecei a ler, me chamou a atenção a escrita maravilhosa que tem aqui. Você tem uma escrita tão elegante, mas quem está habituada com o texto francês, especialmente o texto clássico francês,
dos séculos 17 e 18. Não vai achar estranho, vai achar bastante natural, mas mesmo assim eu me deleitei com isso. Quem já leu Voltaire, quem já leu La Bruyère, quem já leu La Rochefoucauld, vai perceber aquela mesma preocupação com o saber dizer, com o dizer bem, com escolher bem as palavras. E nesse ponto, apesar de uns 2 ou 3 deslizes que eu apontei, essa tradução é muito boa, porque eu consegui perceber, apesar de ser uma tradução, as frases, né? O poder de uma frase bem escrita, o poder de um parágrafo bem escrito, de uma ideia que mesmo sem ser nova, é muito bem expressa através de palavras, através de frases, né? E a gente tem isso no poder dos personagens. Boa parte do poder que a gente encontra na Marquesa de Merteuil e no Visconde de Valmont tem a ver com isso, com esse bom uso das palavras, com essa forma insidiosa, com essa forma que é muito inteligente e realmente maquiavélica, né? Os fins justificam os meios, e o pior é que os fins nem são nobres, para conseguir atrair as pessoas, conseguir convencê-las, conseguir semear uma semente de dúvida, né? Fazer com que a pessoa que estava tão disposta a ter uma determinada atitude mude a sua atitude por causa de uma carta que recebe, ou do Valmont, ou por causa de uma carta que recebe da Marquesa, né? Então o poder deles também tem muito, muito a ver com isso. A gente não os acompanha ao vivo porque a gente só tem as cartas. Você nunca tem descrição das cenas por um narrador onisciente, né? Ele não está presente. Você tem apenas esses personagens se autorretratando através das cartas e contando como eles fizeram isso e aquilo, né? Todas as suas... Não me ocorre outra palavra sem ser algumas das que eu já usei, todas as suas canalices mesmo. Então, no primeiro momento, eu fiquei muito impressionada com essa escrita elegante, que é uma escrita que a gente encontra no Voltaire, Caracteres do La Bruyère, que eu já fiz até um vídeo sobre ele, e nas Reflexões e Máximas Morais do La Rochefoucauld. No segundo momento, eu, malgrado as minhas crenças e as coisas que eu defendo como pessoa, mas eu sou uma pessoa cheia de defeitos como qualquer um, eu me vi, malgrado tudo isso, as minhas ideias sobre o que é certo e errado, eu me vi assim, a certo momento, enredada, envolvida, com uma espécie de admiração por essa fria inteligência desse casal de protagonistas, né, que são os dois vilões e que são os personagens principais, a Merteuil e o Valmont. Porque você tem que perceber como eles realmente são assim, astutos naquilo que eles fazem. A gente pode brincar e dizer que é realmente uma inteligência usada para o mal, né? Mas não deixa de ser verdade. Apesar de ser uma frase geralmente que a gente usa para brincar, é a verdade. Eles colocaram toda a sua astúcia, toda a sua capacidade de saber dizer, né? De como dizer bem cada coisa, de como se expressar bem, a serviço da duplicidade, a serviço da falsidade, a serviço até de uma zombaria que, na primeira leitura, né, a pessoa que vai receber aquela carta deles não percebe que é uma zombaria ali. Mas nós, que já sabemos o que aquele personagem está pretendendo através da sua carta, notamos a zombaria. Então você tem uma série de subleituras, né, de não só a intertextualidade com as obras que eu citei, mas de camadas, de níveis de leitura, de compreensões de leitura das cartas que a gente está lendo. A gente tem vários episódios aqui que você vê através dos olhos de vários personagens pelas suas cartas. Tem episódios em que a gente vê o episódio narrado do ponto de vista do Valmont, narrado do ponto de vista da senhora de Tourvel, narrado do ponto de vista da Marquesa e outros personagens. E aí você vê quais eram os reais propósitos de cada um, o que realmente cada um estava sentindo naquele momento, em que fez isso ou aquilo, em que disse isso ou aquilo. E aí eu me vi quase que obrigada a admirar essa inteligência fria dos dois, né? Mas no terceiro momento, à medida que você vai lendo, o livro tem 4 partes, você avança pela primeira parte, pela segunda, você vai entrando na terceira, você vai ficando cada vez mais enojada e até sentindo um sentimento assim de fastio, de ver aquilo que os dois estão fazendo, né?
E como é que eles não sentem nenhuma preocupação com aquilo? E como eles mentem, né? E falseiam assim com o maior descaramento. Uma coisa que se você não visse a carta que um escreveu para o outro dizendo que ia dar aquele golpe, você acreditaria, né? Quando Valmont escreve para a presidenta de Turvel todas aquelas palavras bonitas, se você não soubesse o que ele está arquitetando por causa das cartas que ele escreve para a Marquesa, você acreditaria nele, né? Se você vê aquilo que a Marquesa escreve para o Dennis, se você não soubesse aquilo que ela planeja para o Cavaleiro Destiny, você acreditaria na Marquesa. Então, você vai ficando realmente cada vez com mais asco, né, daquilo que os personagens estão fazendo. E também, à medida que a narrativa avança e que os personagens envolvidos nessa teia dos dois vão sendo envolvidos, cativados, seduzidos, corrompidos e por fim destruídos, você também percebe que as coisas não andam tão bem assim entre o Visconde e a Marquesa. E aí eu me lembrei do Voltaire. No seu dicionário filosófico, eu não pude deixar de me lembrar exatamente desse verbete, o verbete da amizade, em que o Voltaire diz que a amizade é um contrato tácito entre duas pessoas sensíveis e virtuosas. Sensíveis porque um monge, um solitário, pode não ser ruim e viver sem conhecer a amizade. Virtuosas porque os maus não adjungem mais que cúmplices. Porque a um certo momento de as relações perigosas, nós percebemos que o Valmont e a Merteuil não são amigos, nunca foram amigos. E aliás, nós já deveríamos, o leitor mais avisado já deveria estar ciente disso desde o princípio, que os maus só adjungem cúmplices, como escreveu Voltaire no seu dicionário filosófico. Porque eles estão corroídos por tanta falsidade, por tanta hipocrisia, por tanta malícia e ciúme e ressentimento um do outro, à medida que um fica tentando provar que é mais esperto, mais sagaz, mais livre de sentimentos nobres do que o outro, e aí eles vão sacrificando as outras pessoas para provar o seu poder e a sua liberdade. Os maus realmente só adjungem cúmplices. Não existe amizade entre as pessoas más. Tem uma frase que a Marquesa escreve para o Valmont que se volta contra ela mesma a um determinado momento, quando ela diz que a vaidade é inimiga da felicidade. E é curioso que ela diz isso para ele, e é verdade em relação a ele, mas também é verdade em relação a ela. As relações perigosas. C.S. Lewis estava lendo esse livro nos últimos tempos, nos últimos meses da sua vida, estava gostando muito.